Nós vamos iniciar hoje uma série de sermões intitulada como Voz de Deus. Voz de Deus. Então estaremos trabalhando aí nesse mês de janeiro esta nova série Voz de Deus. E ela será baseada no livro de Sofonias. É um livro muito tenso para ser lido, né? Muito tenso. Então eu desafio você que você leia o livro de Sofonias durante o mês de janeiro. E hoje nós vamos iniciar essa série de sermões trabalhando o capítulo 1 do livro de Sofonias. Então abra a sua Bíblia lá em Sofonias, capítulo 1, a sua Bíblia impressa ou digital, tá? Se você não conseguir achar, é um livro que é pouquíssimo pregado, né? Vai lá no índice, ok? O índice da Bíblia serve para isto, tá? Então, Sofonias capítulo 1, sua Bíblia impressa, sua Bíblia digital, ou se você preferir, estará sendo projetado aqui na igreja, no multimídia, e em sua casa aí na tela do seu smartphone, da sua TV ou do seu computador. Sofonias capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cuxi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, durante o reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Destruirei por completo todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Destruirei tanto homens como animais, destruirei as aves do céu e os peixes do mar, e os tropeços com os ímpios, e exterminarei os homens da face da terra, diz o Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o remanescente de Baal, e os nomes dos ministros idólatras, junto com os sacerdotes, os que adoram o exército do céu sobre os telhados, e os adoradores que juraram pelo Senhor e também por Milcom, os que deixam de seguir o Senhor e não o buscam nem o consultam. Cala-te diante do Senhor, Deus, pois o dia do Senhor está perto, pois Ele preparou um sacrifício e consagrou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, castigarei os oficiais, os filhos dos reis e todos os que se vestem em trajes estrangeiros. Castigarei também naquele dia todos os que pulam a soleira dos ídolos, que enchem de violência e enganam a casa do seu Senhor. O Senhor disse: naquele dia se ouvirá uma voz de clamor na porta dos peixes, choro no distrito e grande estrondo nas montanhas. Ó moradores de Mactes, chorai, porque todo o povo de Canaã está arruinado. Todos os que compram com prata são destruídos. Naquele tempo, vasculharei Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que descansam sobre os resíduos do vinho envelhecido, que dizem no coração: o Senhor não faz o bem nem o mal. Por isso, as riquezas deles serão saqueadas e suas casas destruídas. Edificarão casas, mas não habitarão nelas. Plantarão vinhas, mas não beberão do vinho. O grande dia do Senhor está próximo e virá depressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, até o homem poderoso clamará. É dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de tumulto e de destruição, dia de trevas e dia de escuridão, dia de nuvens e de negridão, dia da trombeta e gritos de guerra contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Afligirei os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. Seu sangue se derramará como pó, e sua carne como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro poderá livrá-los no dia da indignação do Senhor. Mas toda a terra será devorada pelo fogo do seu zelo, porque certamente fará uma destruição total e repentina de todos os moradores.
da terra. Você pode dizer amém? Amém? Você aí em casa pode dizer amém depois dessa leitura? Amém, assim seja, tá bom? Vamos lá. Sofonias. Sofonias profetizou em Judá, Reino do Sul, durante o reinado do rei Josias, que durou de 640 a 609 a.C. O seu nome, Sofonias, significa Deus esconde, ou Yahvé protege, Senhor protege. É a ideia da proteção de Deus, da proteção do Senhor sobre a vida da sua criação, sobre a vida daqueles que Ele escolheu antes da fundação do mundo. Sofonias profetizou o dia do Senhor. O dia do Senhor sobre Judá e sobre outras nações. E ele explicou que nesse dia Deus castigaria os poderosos e recompensaria os justos. Ao estudar o livro de Sofonias, aprendemos que não precisamos seguir os costumes errados da sociedade e que devemos ouvir apenas a voz de Deus. É isso que Sofonias nos ensina. Você não deve seguir os costumes da sociedade, você não deve ouvir a voz da sociedade, a voz do povo, mas você deve seguir os princípios, os preceitos divinos e ouvir a voz do Senhor. Essa profecia de Sofonias, essa palavra que Sofonias traz. Além disso, Sofonias ensina que devemos estar preparados para a volta de Jesus. Pois assim como várias profecias antigas, ali do Antigo Testamento, as palavras de Sofonias se aplicam tanto à sua época, quanto ao futuro. Então este livro nos ensina a estarmos preparados para a segunda vinda de Cristo. Você tem que estar preparado para a volta de Jesus. E Jesus está voltando, os sinais estão aí, as profecias estão se cumprindo. E Sofonias é um livro muito bom para ser estudado em dias como estes que estamos vivendo. Assim, Sofonias fala da parte de Deus, né? Ele anuncia grandes coisas que aconteceriam. E ele é usado como boca de Deus. Assim, a voz de Deus prefigura, em primeiro lugar, a voz da destruição. Versículo 2 diz o seguinte: destruirei por completo todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. A narrativa do capítulo 1 de Sofonias começa com a expressão palavra do Senhor, que significa voz de Deus na boca do profeta. Então, se o profeta está proferindo tais palavras, é porque Deus está falando através do profeta. O profeta é um canal de comunicação entre Deus e o povo. E assim devem ser os pastores das igrejas. Eles são bocas de Deus, não bocas dos homens, mas bocas de Deus. Palavra do Senhor, voz de Deus na boca do profeta, voz de Deus nas bocas dos pastores da igreja do século 21. Posto isto, o profeta Sofonias anuncia um julgamento universal, versículos 2 e 3. Um julgamento comparado pelo uso de expressões como homens e animais, aves dos céus, com o julgamento do dilúvio, de Gênesis capítulo 6, versículo 7. Ali no dilúvio, o pecado, ele estava assim tão arraigado no coração do ser humano, que Deus decidiu destruir todo o mundo, e enviou o dilúvio.
É o mesmo julgamento universal, a mesma destruição universal. Deus usa aqui homens e animais, aves do céu, fazendo-nos lembrar do dilúvio. E também esta profecia será consumada no fim da história, conforme 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 6 e 7, que diz o seguinte: foi pelas águas que o mundo daquela época foi destruído pelo dilúvio, mas pela mesma palavra os céus e a terra de agora têm sido guardados para o fogo, reservados para o dia do juízo, da destruição dos homens ímpios. Haverá uma grande destruição, tudo aqui será destruído, assim como foi no dilúvio, assim como foi predito pelo profeta Sofonias. Essa sociedade corrompida será destruída, isso na segunda vinda de Cristo. Mas também o profeta, ele particulariza o julgamento contra Judá e contra Jerusalém, versículo 4. Deus anuncia a destruição de todo o seu povo ali. Claro que ficaram os remanescentes fiéis. Ele anuncia a destruição por causa do pecado da idolatria. O pecado da idolatria. Na semana passada pregamos o sermão Fogo do Céu. E o povo estava em pecado, o povo era idólatra, e Deus fez descer fogo do céu. E aqui, Deus fará descer fogo do céu também. Só que no texto que trabalhamos na semana passada, de 2 Reis, capítulo 18, do versículo 20 ao versículo 40, o fogo do céu desceu e purificou o altar. Aqui vai descer fogo do céu e vai destruir os ímpios, vai destruir essa sociedade perversa, corrupta. Também temos uma expressão aqui que diz: estenderei a mão. Estenderei a mão. Essa expressão, estenderei a mão, que está no versículo 4, ela pode ser comparada como Deus agindo com toda a força. Então, essa expressão, estenderei a mão, é Deus agindo com toda a sua força. Refere-se ao poder de Deus, o mesmo poder que foi empregado no Egito, quando Deus anunciou as 10 pragas. Êxodo capítulo 3, versículo 20. Estenderei a minha mão forte contra o Egito. Estenderei a minha mão forte contra Judá, estenderei a minha mão forte contra Israel, estenderei a minha mão forte contra a igreja, porque eles são idólatras. Então Deus vem com toda a força, porque Deus abomina a idolatria. E a igreja do século 21 é uma igreja idólatra, e Deus está vindo com toda a sua força, pois Ele quer um povo somente para si. Quando a gente trabalha o texto aqui, o contexto, o rei Josias estava fazendo uma faxina no meio do povo. Ele estava destruindo os altares dos ídolos, que estavam por todo o território. Ainda havia os remanescentes que adoravam Baal. O mesmo Baal que foi pregado na semana passada, no texto de 2 Reis, capítulo 18, esse Deus falso. E havia os remanescentes de Baal, e Deus anuncia que todos eles seriam exterminados, juntamente com os seus líderes e com os sacerdotes judeus, israelitas, que eram idólatras. Também o texto diz no versículo 5, que Deus exterminaria os que adoravam o exército do céu. O que é o exército do céu aqui? É o sol, a lua, as estrelas e os astros. E aqueles que fazem votos a Milcom. Quem foi Milcom? Deus dos Amonitas, um Deus pagão, que as pessoas costumavam sacrificar crianças para satisfazer esse Deus falso. E o versículo 6
diz que Deus estenderia a sua mão poderosa sobre aqueles que apostataram da fé. E da mesma forma que o profeta Sofonias pregou sobre essa exterminação maciça de Deus, vai acontecer. E assim como o rei Josias fez uma limpeza no meio do povo, Deus vai fazer uma limpeza na igreja. Deus vai limpar a igreja dos pastores que conduzem um falso culto, os líderes religiosos. Jeremias capítulo 23, versículo 1 diz o seguinte: ai dos pastores que destroem as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Todos esses pastores falsos aí, que pregam aquilo que eles querem pregar e deixam de lado a palavra de Deus, que pregam ideologias, que dispõem seus púlpitos para que seja pregado outra coisa, que não seja mais pregada a palavra de Deus. Todos esses pastores serão exterminados, porque Deus está limpando a igreja. Deus está limpando a igreja dos religiosos que defendem o misticismo. O texto diz: aqueles que adoram o exército dos céus, o sol, a lua. Se você é crente e você gosta de astrologia, tome cuidado. Se você quer guiar a sua vida pelo horóscopo da semana, tome cuidado. Você está adorando o exército dos céus. E Deus vai vir com mão forte. Deuteronômio capítulo 4, versículo 19 diz: para não acontecer que, levantando os olhos ao céu e vendo o sol, a lua e as estrelas, todo esse exército do céu, sejais levados a vos inclinardes perante eles, prestando culto a essas coisas que o Senhor vosso Deus concedeu igualmente a todos os povos debaixo do céu. Horóscopo não é de Deus. Então pare com isso, faça uma faxina no seu coração, comece a ter mais temor e tremor diante do Senhor. Para de comprar aquelas revistas de astrologia que guiam a sua vida através dos astros, do sol, da lua, das estrelas. Não, o sol, a lua, as estrelas, os astros não estão aí para serem adorados, eles têm um propósito. Que é manter a harmonia do universo, e apenas isto. Deus vai limpar a igreja dos idólatras que confiam em outros deuses. Êxodo capítulo 20, versículo 3: não terás outro Deus diante de mim, além de mim. E tem pessoas que confiam em outros deuses, como aqueles judeus confiavam no Deus Milcom. Pessoas que confiam em governantes, pessoas que estabelecem outras pessoas como seus mitos, como seus ídolos. Eu não tenho que ter mito nenhum, eu não tenho que ter ídolo nenhum, eu não tenho que me prostrar a nenhum governante, a nenhuma pessoa, pois somente você deve se prostrar diante de Deus. O seu culto deve ser a Deus. O seu mito é Jesus, o seu ídolo deve ser Jesus. É Jesus quem deve fazer parte de sua vida. E a igreja do século 21 é idólatra. E Deus vai limpar a igreja. Ele vai limpar a igreja. Assim como o rei Josias fez. Chega de idolatria. Ou você serve a Deus ou você não serve a Deus. Ponto final. Não tem meio termo. Deus vai limpar a igreja dos crentes que se desviaram do caminho do Senhor. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10, um discípulo que acompanhava Paulo, Demas, por amar tanto o mundo, abandonou o Evangelho. Quantos estão abandonando o Evangelho, e mesmo dentro das igrejas, vêm aos cultos, mas não querem buscar a Deus, vêm por conveniência, ou porque por obrigação. E Deus vai limpar a igreja dos crentes que se desviaram do caminho do Senhor, crentes que vivem num pecado, que apostataram da sua fé. Assim como os judeus lá, os israelitas, que se desviaram dos caminhos do Senhor.
Deus vai limpar a igreja. E a faxina já começou. A faxina já começou. Nesta pandemia, muitos nem voltarão para a igreja mais, quando acabar a pandemia. Deus está limpando. Deus quer uma igreja santa, uma igreja que o busque, uma igreja que o adore plenamente, que tenha Ele como Senhor e único Deus de sua vida. 2021 está começando. Faça isto a sua meta. Chega de ídolos. Faça uma faxina no seu coração. A verdade é, quanto mais você estiver contaminado, sua vida, você deixará de seguir ao Senhor. Quanto mais contaminado, você deixará de seguir ao Senhor. Então você tem que buscar o Senhor, você tem que adorar apenas ao Senhor. Hoje, essa destruição pode ser comparada à destruição dos incrédulos, que ocorrerá na segunda vinda de Cristo. Em segundo lugar, a voz de Deus prefigura a voz da condenação. Voz da condenação. Versículo 12. Castigarei os homens que descansam sobre os resíduos do vinho envelhecido, que dizem no coração: o Senhor não faz o bem nem o mal. O versículo 7 de Sofonias capítulo 1, nós temos uma expressão interessantíssima: cala-te diante do Senhor. Esse cala-te diante do Senhor é uma ordem como silêncio. Da mesma forma usada na sentença sobre os caldeus, quando Deus faz um pronunciamento a Abacuque. Lá em Abacuque capítulo 2, versículo 20, o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Ou seja, não é um pedido de calma, ou que se mantenha a tranquilidade, não. É uma ordem bem firme: cala-te diante do Senhor. Fiquem todos quietos, todos calados, pois eu, o Senhor Todo-Poderoso, sei o que estou fazendo. Cale-se, nada fugiu do meu controle. É isso que Deus está dizendo. Deus sabe o que faz. Deus é o dono da vida. Deus é o dono do universo. Deus criou todas as coisas, Ele sabe o que faz. Deus tem poder sobre todos e sobre tudo. Cale-se diante do Senhor. Pare de murmurar. Comece a glorificar. Comece a bendizer o nome do Senhor em meio às dificuldades da vida. Do versículo 8 ao versículo 10, nós vemos que aqueles que não buscaram a Deus, ou buscarem a Deus, estarão condenados. Ou no caso ali do contexto, foram condenados. Quem não busca a Deus, estará condenado. Condenado ao fogo eterno, à morte eterna. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, diz o seguinte: mas quanto aos covardes, incrédulos, abomináveis, homicidas, adúlteros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Nós vamos tratar disto daqui a 2 domingos. Não haverá escapatória para o exame divino. Não haverá escapatória. Então, quando nós lemos o texto, nós percebemos que Sofonias, ele cita, né? Ele fala a respeito do vinho, né? Aquelas pessoas que são como vinho envelhecido, né? Versículo 12. O texto
que nós lemos: castigarei os homens que descansam sobre os resíduos do vinho envelhecido. O que significa isto? O que Sofonia está dizendo com isto? O que ele quer dizer? Ele quer dizer que, assim como o sedimento do vinho, que fica depositado no fundo do recipiente, e ali ele engrossa, se não for mexido, assim estará também muitos crentes que se acomodaram. Muitos crentes que vivem acomodados em sua indiferença para com Deus. E o versículo 12 diz que tais pessoas são indiferentes tanto ao bem como ao mal. Tanto faz. Tanto faz. Tanto faz. Foi aprovado o aborto na Argentina. Tem crentes batendo palmas por causa da liberdade da mulher. Mas não é bem assim. O aborto é assassinato. Aos olhos de Deus é assassinato. Tanto faz o bem ou o mal. O importante é ser feliz. E existem crentes que não estão nem aí para o que para o bem e para o mal. São indiferentes, porque são indiferentes diante de Deus. E serão condenados. Então tome cuidado com as ideologias, com aquilo que você curte no Facebook, com aquilo que você defende. Se condiz ou não com a palavra de Deus, se agrada ou não ao Senhor. Se não agrada ao Senhor, você será condenado. Não existe meio termo, não. A condenação da qual estamos falando aqui é muito maior do que algumas relatadas na Bíblia. Gênesis capítulo 6, do versículo 11 a 14, temos ali o relato do dilúvio, né? O dilúvio. O povo estava em pecado, Deus fez descer a água. Todos estavam condenados. Muito pior do que Sodoma e Gomorra. Gênesis capítulo 19, versículo 23 ao 29. Muito pior da condenação dos egípcios do Mar Vermelho. Êxodo capítulo 14, do versículo 26 a 31. Muito pior do que a condenação dos 3.000 que adoraram o bezerro de ouro lá em Êxodo capítulo 32, do versículo 25 a 29. Muito pior do que a condenação dos profetas de Baal, de 2 Reis, capítulo 18, versículo 40. A condenação da qual o Sofonias está falando é muito pior, maior do que todas essas que eu citei aqui. Condenação eterna. É por isso que você deve se lembrar, aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Muito lhe será exigido. Aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Deus deu muito a você. Deus deu a você a oportunidade de participar das bênçãos celestiais aqui na terra. Deus deu a você a oportunidade de servir na igreja. Aqui muito é dado, muito lhe será exigido. Fuja da condenação. Se volte a Jesus. Comece a buscar a Deus. Pare de adorar ídolos, homens. Comece a confiar mais no Senhor. Em terceiro e último lugar, a voz de Deus prefigura a voz da libertação. Primeiro, prefigura a voz da destruição. Segundo, a voz da condenação. E terceiro, a voz da libertação. Versículo 14. O grande dia do Senhor está próximo,
Está próximo e virá depressa. Atenção! O dia do Senhor é amargo, até o homem poderoso clamará. O dia do Senhor, versículo 14. Uma expressão usada com frequência nas profecias bíblicas do Antigo Testamento. O dia do Senhor. Esse dia pode se referir a qualquer tempo específico, quando o Senhor dos Exércitos marcha em vitória. As grandes guerras do Antigo Testamento, onde Deus, o Senhor dos Exércitos, marchou com o seu povo em vitória. Foi assim contra a Babilônia, Isaías capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 14. Foi assim contra o Egito, Ezequiel capítulo 30, versículos 2, 3 e 4. Então pode se referir a qualquer tempo específico, quando o Senhor dos Exércitos entra em ação e marcha em vitória. Mas também é descrito como o tempo da libertação, quando o Senhor derrotará de forma decisiva toda a oposição contra o povo de Deus. Toda a oposição contra o povo de Deus será derrotada. Mas para os incrédulos, o dia do Senhor é apresentado com imagens assustadoras. Vemos ali no versículo 15 e 16. Ele é apresentado como o dia da ira em sua totalidade. A ira de Deus em sua totalidade. É apresentado como o dia de tormento em sua máxima. É apresentado como o dia das trevas em sua completude. Isto para os ímpios, para os incrédulos, aqueles que não confiaram no Senhor. Mas aqui nos versículos que nós lemos, nós vemos a expressão zelo de Deus, a mesma expressão usada lá em 2 Reis, capítulo 18, quando Deus derrota ali os profetas de Baal e de Aserá. O zelo do Senhor, e o zelo do Senhor pressupõe seu amor pactual, é o compromisso de Deus com o seu povo. O compromisso de que Ele libertará o povo que foi redimido por meio de Jesus Cristo. Um povo para torná-lo o seu tesouro especial. Êxodo capítulo 19, versículo 5. Isso significa que você, que eu, que nós somos a raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Você é povo de Deus, você é propriedade exclusiva de Deus. É por isso que neste grande dia, o dia do Senhor, segundo a vinda de Cristo, vamos tratar o dia do Senhor, como eu falei, daqui a 2 domingos. Nesse grande dia, o dia do Senhor, aqueles que buscaram a Deus, se rendendo a Jesus, serão libertos da morte, serão libertos do pecado, serão libertos da maldade, serão libertos da idolatria, serão libertos do litígio, serão libertos da injustiça, serão libertos da corrupção. Aleluia! É o dia da libertação. Aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro serão libertos no grande dia do Senhor. E você será completamente livre para adorar plenamente a Deus, pois aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente vem em breve, amém, vem Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 22, versículo 20, Maranata, ó Senhor Jesus, volta, pois precisamos ser libertos.
Você deve desejar o grande dia do Senhor, pois é o dia de libertação, é o dia de vitória, para você refletir e praticar. As pessoas estão desorientadas. Os governos estão desorientados. Recentemente, agora estamos vivendo uma pandemia, e o governo federal não sabe o que decidir quanto à pandemia. O governo estadual também não sabe o que decidir quanto à pandemia. O governo municipal também não sabe decidir quanto à pandemia. E nós temos aí umas 3 decisões, umas 3 indecisões. Estão todos desorientados diante da pandemia. E esta pandemia eu entendo que é o Senhor estendendo a sua mão forte, com toda a sua força, para chamar a atenção da igreja. E as pessoas estão desorientadas e buscam direção para as suas vidas, inclinando os seus ouvidos para as vozes que prometem uma vida aparentemente próspera em todos os seus aspectos. Vozes que prometem prazer em todos os momentos. Daí a urgência de ouvir a voz de Deus. Você precisa ouvir a voz do Senhor, você precisa ouvir a voz de Deus, é a urgência na sua vida. Ouça a voz do Senhor. E como diz Tiago capítulo 1, versículo 22, sede praticantes da palavra do Senhor, e não somente ouvintes, pois senão você vai estar enganando a si mesmo. Então você tem que pôr em prática tudo aquilo que Deus está falando a você. Então, busque a Deus, sirva a Cristo, viva no Espírito. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus tenha misericórdia da igreja, que Deus tenha misericórdia do seu povo, que Deus tenha misericórdia dos seus pastores, que Deus nos ajude a enfrentarmos esses dias difíceis, com os nossos olhos voltados a Ele, somente a Ele. Vamos louvar o Senhor com o último cântico, um cântico bem antigo. Eu creio que a maioria das pessoas conhece esse cântico, Alfa e Ômega. Convido o ministério louvor que esteja aqui à frente.